Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos eventos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais brutais do século XX, a Revolução Russa. Olha só que pesado isso. Essa frase é de um manifesto revolucionário de 1862, décadas antes de tudo acontecer. Mas ela já dava, de forma bem sinistra, o tom da violência que estava por vir. Pois é, a grande pergunta é essa: como é que uma revolução que começou com promessas tão bonitas como paz, terra e pão descambou para um terror e uma tirania tão grandes? É essa jornada que a gente vai tentar entender agora. Para entender a explosão, primeiro a gente precisa olhar para a panela de pressão que era o Império Russo no começo do século XX. As últimas décadas do zarismo foram uma sequência de péssimas decisões e crises enormes. Reformas paradas, um czar despreparado, uma guerra perdida de forma vergonhosa e, para fechar a conta, a entrada na Primeira Guerra Mundial. Era a receita para o desastre. Vamos botar em perspectiva, a gente está falando da maior população da Europa, um gigante. Mas era um gigante com pés de barro. 80% da população no campo, 90% analfabeta, a pobreza era extrema e, no topo de tudo, um imperador absolutista totalmente cego para a realidade do seu povo. E aí, em 1917, essa panela de pressão que era a Rússia, finalmente explode. E o mais curioso é que 1917 não teve uma, mas duas revoluções. A primeira, em fevereiro, derruba o czar e coloca um governo mais liberal no lugar. Mas esse governo comete um erro fatal, mantém a Rússia na guerra. E aí, em outubro, os bolcheviques, muito mais radicais, aproveitam a bagunça, dão um golpe e tomam o poder. E nem dentro da esquerda existia um consenso. De um lado, os mencheviques, que eram mais moderados, acreditavam numa transição gradual. Do outro, os bolcheviques de Lenin, que diziam, não, tem que ser agora e tem que ser na marra. Essa divisão foi absolutamente crucial para o que aconteceu depois. E nesse cenário caótico, Lenin volta do exílio com um marketing político simplesmente genial. Ele lançou um slogan que era tudo que o povo queria ouvir: paz, terra e pão. Era simples, direto e prometia resolver os três maiores problemas do povo. E ainda jogava o poder na mão dos sovietes, os conselhos de trabalhadores. Ok, os bolcheviques tomaram o poder. E agora? Como é que se começa a construir um Estado socialista no maior país do mundo? Bom, eles não perderam tempo. Chegaram e já foram metendo o pé na porta. Assinaram a paz e saíram da guerra, custe o que custar. Confiscaram as terras da elite e deram para o povo. Nacionalizaram os bancos. Foram uma série de decretos que viraram a Rússia de cabeça para baixo da noite para o dia. Claro que a elite antiga e as potências estrangeiras não iam aceitar isso quietas. O que se seguiu foi uma guerra civil de 3 anos, brutal e sangrenta, que deixou o país completamente destruído. Ao final da guerra civil, a economia russa estava em ruínas. A revolução corria o risco de morrer de fome. Então o Lenin, num lance muito pragmático, dá um passo para trás. Ele cria a ANEP, que basicamente permitia um pouco de capitalismo para reanimar a economia e salvar o projeto socialista. Mas aí, em 1924, Lenin morre. E com a morte dele, abre-se um vácuo de poder. Começa, então, uma briga de gigantes pelo controle e principalmente pela alma da revolução. Basicamente, a gente tinha duas visões opostas na mesa. De um lado, Leon Trotsky defendia a revolução permanente, ou seja, a ideia de que era preciso exportar a revolução para outros países. Do outro, Joseph Stalin, com a tese do socialismo em um só país, dizendo que era melhor focar em fortalecer a União Soviética primeiro. E nessa disputa, quem levou a melhor foi Stalin. Ele não era um grande teórico como Trotsky, mas era um mestre da máquina partidária. Ele usou seu controle sobre a burocracia para isolar Trotsky politicamente, até forçá-lo ao exílio, onde anos mais tarde seria assassinado. Com Stalin no controle absoluto, a revolução entra em sua fase mais sombria. É aqui que aquelas promessas de paz, terra e pão são sistematicamente traídas e substituídas por um regime de terror. Lembra dos sovietes, que eram para ser os órgãos do poder popular? Pois é. Como diz esse relato da época, eles viraram só uma fachada, um carimbo nas mãos da burocracia do partido, que era quem mandava de verdade. E este gráfico aqui é a prova disso. Já em 1927, metade do Partido Comunista era formada por burocratas e funcionários. Os operários, que em tese eram a base da revolução, já eram minoria dentro do próprio partido. A partir daí, Stalin consolida seu poder de forma implacável. Ele acaba com a ANEP, força a coletivização do campo,
persegue e elimina os camponeses mais ricos, os kulaks, e depois inicia o Grande Expurgo, uma caça às bruxas que matou milhões de pessoas, qualquer um que ele considerasse uma ameaça. E o custo humano disso foi impensável. Estima-se que 7 milhões de pessoas morreram de fome. Uma fome que não foi natural, mas sim resultado direto da política de coletivização forçada de Stalin. No fim das contas, a revolução que começou pedindo todo o poder aos sovietes terminou com todo o poder absoluto, nas mãos de um único homem. E isso nos deixa com o grande paradoxo dessa história. Uma pergunta que fica ecoando. Quando uma revolução vence, quem é que vence de verdade? Para quem, no final, vai o poder?